Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Podeis se assentar, por gentileza, irmãos? Eu louvo a Deus esta noite de poder estar neste culto, porque primeiramente eu agradeço ao Senhor, segundo eu agradeço também aos meus patrões, que eu falo que é a galinha dos ovos dourados. Eles estão viajando, peço oração por eles, que eles irão fazer um tour no litoral norte, estarão 5 dias em alto mar. Eu trabalho na região da Zona Sul, então às vezes não é possível estar presente aos cultos. E o pastor acabou nos incumbindo no dia de hoje, estar prestando culto com os irmãos, e nos incumbiu a responsabilidade de a gente estar transmitindo a palavra de Deus essa noite e aprendendo com os irmãos, porque eu gostaria de hoje estar trazendo uma pregação expositiva, para que nós venhamos compreender e entender aquilo que o nosso irmão Osmar Leira, ele leu Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do capítulo 40 ao 42, que é o tema firmado nesta noite. Mas antes de nós se adentrarmos no tema de Atos 2, capítulo 42, eu gostaria que nesses 30 minutos que nos é concedido nesta noite, gostaria de estar compartilhando com os irmãos, através da palavra de Deus, alguns versículos que nós estaremos lendo e compreendendo com entendimento, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que prestar a Deus um culto racional. E neste culto racional, nesta noite, nós iremos apresentar as Escrituras sagradas, que são fidedignas, de confiança para as nossas vidas, e através dessa palavra que nós iremos obtermos a vida eterna. A vida eterna se contém na palavra de Deus. E o tema tratado nesta noite, que é Atos capítulo 2, do versículo 42, ele só acontece porque em João, capítulo aleluia, capítulo 14, abra suas Bíblias, João, capítulo 14, versículo 16 e 17, eu gostaria que alguém da igreja lesse, por gentileza. Pode ler, irmãos, porque o culto, nós estamos reunidos para adorar ao Senhor na tua beleza e da sua santidade, e nesta noite nós possamos glorificar e bendizer o Senhor nesta noite. Pode ler, irmão, que achou, por gentileza. Pode ler. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. O livro do Atos dos Apóstolos, ele só existe porque Jesus roga ao Pai. E ao rogar ao Pai, ele pede para que o Pai enviasse o Consolador. A palavra Consolador, na língua original, no hebraico, significa da mesma espécie, que Deus enviaria Deus, e Deus estaria em nós, e não só estaria em nós, mas habitaria conosco e entre nós. É motivo de você glorificar o Senhor, meu irmão. Você compreendeu? Estará convosco todos os dias. Não é um só dia,
é todos os dias. Mas voltando aqui o texto, para que nós possamos falar do que o irmão ler e o tema desta noite, que é Atos, capítulo 2, versículo 42, eu não posso deixar de mencionar o historiador ocular e também seguidor, que foi titulado, segundo Irineu, no século II. Esse historiador, ele, um estudante, conhecedor das Escrituras Sagradas, porque foi dado o título para Lucas, como descreveu o Atos dos Apóstolos. E não só como Atos dos Apóstolos, que não foi Lucas também que colocou esse título de Atos dos Apóstolos. E eu achei interessante, eu estudando esse assunto, esse livro que nós vamos tratar nesta noite, ele deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Por que Atos do Espírito Santo? Porque é a pessoa do Espírito Santo que é a fonte confiável de que nós podemos confiar a respeito dos primeiros cristãos e da origem da igreja. E tratando esse assunto, esse livro que Lucas, que ele é descrevido, um irmão leia lá em, abre a vossa Bíblia, em 1 Colossenses, foi uma carta que Paulo escrevera à igreja de Colossos, no capítulo 4, no versículo 14. Olha como esse homem ele é descrito. Esse homem ele acompanha o apóstolo São Paulo na sua viagens missionária. E Paulo descreve em 1 Colossenses, capítulo 4, versículo 14, como está escrito, igreja? Quem achou? Saudai-vos, Lucas, um médico amado, que defendemos. Saudai quem? Lucas. E como ele é descrito? Olha só, um médico amado. Paulo descreve a igreja de Colossenses que Lucas, um médico amado. Irmãos, o que eu quero trazer para nós nesta noite, através do conhecimento da palavra de Deus? O respeito, o carinho, a confiança de que o irmão tinha para com o outro. É dessa maneira que nós temos que ter um para com os outros, através da palavra de Deus. Paulo descreve Lucas como alguém amado, alguém querido, alguém desejado. E a igreja do Senhor, por que eu digo isso? Porque o tema desta noite é Atos 2:42. Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina. Doutrina é ensinamento. A doutrina vem da palavra latina, que é doctrina, que tem a ver ensinamento ou instrução. E eles tinham esse ensinamento e essa doutrina. E eu não posso deixar de tratar o capítulo 2, se nós não falarmos do capítulo 1, e não falar de quem descreveu este livro. E eu achei tão interessante que Lucas, o amado, eu gostaria que você abra a sua Bíblia, não fique com a Bíblia fechada não, abre ela. Abrisse o livro que é intitulado a Lucas. Lucas capítulo 1, pode ler também, o capítulo 1. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, com os senhores. Olha que coisa linda, irmãos. Não liga não se eu começar a chorar, tá?
porque a gente começa a ler as coisas de Deus, são algo tremendo. Olha que diz assim, Lucas, no capítulo 1, e no seu versículo 2, acompanhe por gentileza, para eu poder entrar no tema de hoje. Lucas 1, capítulo 2, ele fala assim, ó: segundo nós, transmitirá os mesmos que os precisiam desde o princípio e foram ministros da palavra. Presta atenção no versículo 3. Olha que Lucas descreve. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, o excelentíssimo Teófilo. Quem é esse? Vou explicar. Por sua ordem, havendo-me já informado, olha que coisa linda, irmãos, Igreja do Senhor, você tem o livro da verdade nas suas mãos, faça uso. Olha que ele descreve: eu tenho me informado como minuciosamente de tudo, desde o princípio. Olha o cuidado, olha o zelo daquilo que ele ia reportar, porque ele é um historiador ocular, é o que vai descrever o livro de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos. Ele diz assim, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde os princípios. Para quê? Para que conheças as certezas das coisas que já está informado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é Lucas. E Lucas, como eu dissera, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, folheie a Bíblia dos senhores e das senhoras, por gentileza. Atos 1, capítulo 1. E ele diz assim, no capítulo 1, fiz o meu primeiro tratado, ao Teófilo aqui de novo, acerca de tudo que Jesus começou. Jesus começou o que, irmão? Jesus começou o que aí? Que mais? Não só fazer, como também a ensinar. Ele descreve aqui, ó. Começou não só fazer, mas também a ensinar. Até o dia que foi, aleluia, aleluia, glória, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo, aleluia, dado o mandamento pelo Espírito Santo, para quem? Aos apóstolos que escolhera. Continua o texto. Aos quais também, depois de ter padecido, irmão, olha a revelação aqui da palavra. Depois de ter padecido, aí como continua o texto? Se apresentou o quê? Para quem? Que mais? Pode ler, igreja. Fica com... Espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Olha que coisa linda. Aos quais também de ter padecido. O texto. Se apresentou vivo. Ressurreto. Não reencarnado, como alguns ensinam. Ele aparece ressurreto. Não numa reencarnação, mas sim numa ressurreição. Aleluia.
Glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Como muitos infalíveis prova, sendo visto por um espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus, ensinando. E voltando aqui, de como eu lera lá em Lucas, capítulo 1, versículo 3, e nós vemos aqui em Atos, capítulo 1, no versículo 1, quem que é Teófilo? E eu fui pesquisar, para trazer para os senhores nesta noite. Teófilo é uma pessoa de nome Teófilo. Alguns conjecturam que Teófilo, no grego, é aquele que ama Deus. Alguns trazem uma conjectura que Teófilo é aquela pessoa que ama Deus. Outros seria uma figura utilizada para representar os cristãos em geral, Teófilo. No entretanto, mais provável que se tratava de um fato de uma pessoa histórica. Algo interessante aqui. Alguns entendem, com base em Lucas capítulo 1, versículo de 1 ao 4, que Teófilo era alguém que estava à procura de Deus. Alguém que estava à procura de Deus. E que Lucas planejou a explicar o cristianismo para ele. E outros pensamentos, e outros pensam que Teófilo era um convertido recente que desejava instruções na sua nova fé. Outros ainda sugerem que ele era um líder da igreja primitiva, para que Lucas desejava fornecer um resumo do evento em torno do surgimento do cristianismo. Em qualquer dos outros cenários acima, é possível que Teófilo fosse um patrocinador de Lucas, financiando as publicações de Lucas e Atos. Por quê? Alguns traz essa dedução que Teófilo seria um patrocinador. Eu achei uma coisa tão interessante pesquisando este assunto, que como está descrito aqui, segundo a descrição, que no mundo antigo, 20% dos homens, não fique estarrecido, mas no mundo antigo, 20% dos homens eram alfabetizados. 20% eram alfabetizados. Não tinha um conhecimento da escrita. Mas mesmo não sendo alfabetizados, havia uma grande quantidade de livros que eram compilados. Havia um desejo de ter conhecimento dos papiros, das escrituras sagradas, dos rolos, que eram da época. Mas vamos continuar aqui, a palavra de Deus. Voltando aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e no seu versículo 40, que eu achei uma coisa interessante, quando o irmão Osmar lera, no versículo 39, na verdade. Quem pode ler? Por gentileza. Alguém? A promessa pertence a vós, vossos filhos, e a todos os que estão distantes de Cristo, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha que coisa interessante, irmãos. As primeiras conversões, aqui é Pedro.
Pedro trazendo um discurso. E nesse discurso, Pedro, diz o texto, ouvindo eles, se compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aí Pedro se direciona, diz assim: Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele diz: a promessa, o presente, a dádiva, presente, dádiva, é o seu presente, é a sua dádiva. Olha que Deus tem colocado para nós, que nos vem nos oferecendo através da sua palavra. A promessa diz a respeito a igreja, a respeito e que mais? Que mais? Olha, a todos, na minha tradução, a todos que estão longe, e tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. O Senhor te chamou? O Senhor te chamou? Se o Senhor te chamou, a promessa é sua. A promessa é nossa. Se o Senhor te chamou, a promessa é sua. E olha que Lucas descreve minuciosamente, só para os senhores saberem, que o livro de Atos dos Apóstolos, que eu diria que seria Atos do Espírito Santo, ele foi descrito, ele teve um período, que nós vemos em Atos capítulo 1, no versículo 2, nós vemos que tem a ascensão de Jesus. É por média dos 33 anos antes de Cristo. E esse livro, ele tem um período do 33 ao 64. De 33 ao 64, dá um período de 30 anos. 30 anos de história. 30 anos de nascedores da igreja primitiva. 30 anos. Da ascensão até 64, com a descrição de Paulo, quando ele é solto da prisão. Que esse livro trata dessa forma. E nesse período de 64, que tem 30 anos, Lucas, o médico amado, de uma forma minuciosa, porque ele é minha língua é enrolada, historiador ocular. Historiador, me ajuda aí, igreja. Obrigado, mas é historiador. É historiador. É porque, sabe por que eu tenho língua enrolada? Quando eu era pequeno, eu era levado. Eu me pendurei num tanque, o tanque caiu aqui, cortou a minha língua, eu tenho a língua operada. Eu só não morri, sabe por que eu não morri? Porque o Senhor via um dia eu aqui, podendo ministrar para os senhores. Porque se cai aqui o tanque, eu não estava aqui para falar do amor de Deus, nem de pronunciar as boas notícias, mas eu estou aqui porque Deus, não só na minha vida, como na vida dos senhores e das senhoras, tem plano. O nosso Deus é Deus de planos, e é Deus que realiza sonhos. O nosso Deus é o Deus de planos e Deus que realiza sonhos. Nossa, o tempo já vai embora. Eu nem comecei, Jesus. Oh, meu Deus do céu, ainda tem muita coisa para falar, mas vamos aí. Assim que é bom.
Ai, Deus. Então, por isso que às vezes eu engasgo, que a minha língua é travada. Mas voltando aqui, irmão. Voltando a Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 39, essa promessa que é para nós todos. E aí nós vemos que essa promessa, nós vemos uma igreja que, no período do ano 33, nós vemos que o texto, que a igreja foi crescendo, agregando pessoas, como o irmão leu no versículo 42, e o texto descreve para nós assim: e perseveravam, ou persistiam, eram persistentes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Abre a Bíblia aí, Mateus, capítulo 24, deixa eu ver se eu estou bom de memória, versículo 13. Mateus, veio aqui agora, 24, 13. Uma irmã lê, por gentileza, porque eu quero trabalhar nesse perseverando. Uma irmã da escola dominical. Ó. Em algumas traduções é perseverar. Aquele que perseverar tem a ver com persistir. A sua vitória não está no começo, a sua vitória não está no meio, a tua vitória está no fim. Persista, persevere, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhar para o novo autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus. Guarde essas palavras, irmão. Porque a palavra nos ensina: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não deixe ninguém roubar aquilo que o Senhor já te deu. O texto que Paulo escreve as cartas aos Romanos, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem vai te separar do amor de Deus, irmãos? As tribulações, as angústias, nada nos separará do amor de Deus. A sua falta de fé te separar do amor de Deus? Não. Não deixe. E aqui o texto começa assim: e eles perseveravam. Você está perseverando? Você tem perseverado? Ou tem deixado as coisas deste mundo sufocar a tua fé? Não olhe. Eu lembro um texto que 2 anjos aparecem na cidade de Sodoma e Gomorra e pegam no braço, igual criança. Sabe quando criança tem que atravessar a rua? Você não pega na mão, você pega no pulso, né? E foi isso que o anjo fez com Ló. Pá! Vamos embora! E puxam ele. Mas tinha uma ordem que não era para olhar para trás. Não olhe para trás, irmãos. Não olhe para trás. Persevere. As tribulações, elas são muitas. Jesus, certa feita, disse assim, ó: no mundo tereis. Tereis o quê? Que mais? Essa é a palavra do mestre. O segredo é esse, irmão. Irmãos, eu tenho tantas coisas aqui que eu meditei. O tempo de Jesus Cristo vai ter que acabar. Não vai dar nem para falar mais. Olha aqui. Meu Deus, eu vou acabar.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, nós temos 4 práticas. A primeira prática, doutrina. A segunda prática, comunhão. A terceira prática, partir do pão. E a quarta prática, orações. Mas, como eu vou terminar, eu não posso deixar de ler para os senhores nessa noite. Aleluia. Aquilo que a palavra ministra ao meu coração. Eu queria tratar algo. Eu estou com versículos aqui na minha mente. Quando fala da mulher do fluxo de sangue. E Jesus fala, quem me tocou? E aí, eu acho interessante, porque Jesus é Deus, Ele é onisciente. Ele não precisava falar isso, que quem me tocou. Sabe por quê? Se os senhores depois, na sua casa, vocês abrirem as vossas Bíblias, lê lá em João, no capítulo 1, no versículo 40, quando ele chama Filipe, ele diz assim para Filipe, perguntou Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe, antes que Filipe chamasse, eu vi que estava debaixo da figueira. Olha a onisciência do homem aí. Aí, então Natanael declarou, Rabi, tu és filho de Deus, e tu és rei do Senhor. Aí Jesus disse, só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que essa verás. Ele precisava perguntar para a mulher quem o apertou? Não, forma alguma. Mas sabe por que ele pergunta quem o apertou? Igreja, guarde isso. Porque Jesus, ele muda o quadro, muda a história. Ele respeita as pessoas. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, lá em Levítico, capítulo 15, versículo 25, fala que a mulher que estava naqueles dias, ela era maldita. Mas ele muda o quadro, para mudar a história, porque é bendito. Ele valoriza as pessoas. Mas, um minuto, vou acabar. São 4 práticas. E na última prática, eu me atentei na oração. Mas gostaria de ler para os senhores uma coisa importantíssima. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Abre a Bíblia dos senhores. Olha aqui que a Bíblia ensina para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Porque eu falei que a quarta prática era a oração. Mas antes de entrar na oração, no capítulo 5, versículo 12 até o versículo 17, eu vou ler para os senhores quando vocês acham na Bíblia de vocês. Olha que o texto fala. Agora vos rogo, irmãos, que reconheceis, olha só, agora rogo, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestais. Olha irmão, olha o versículo 13. Preste atenção. Não é o irmão Mike que está falando, não, é a palavra. Tratai-vos com grande estima. Tratai-vos com grande estima, amor, por causa da obra. Por causa da obra. Sabe por que você tem que tratar em amor e estima seu irmão? Por causa da obra do Senhor. Trata o seu amor, olha só, quando você não trata seu irmão com amor e não tem estima, você também não tem amor à obra de Deus. Medite nisso. A palavra nos ensina assim. Tratai com estima, com amor. E diz assim, e tende paz entre vós. Como ter paz entre vós? Olha que coisa linda. Exortando-os
também irmãos, e o meu tem irmãos, que tem um O separado, irmãs, irmãos, que admoesteis os insubordinados. Como? Consolai-vos os desanimados. É para consolar quem está desanimado, não é para terminar de matar, não. É para consolar. Está desanimado? Consola. Traz uma palavra de ânimo. Eles perseveravam na doutrina. Isso aqui é doutrina, hein? É palavra. Eles perseveravam na doutrina. E aí diz assim: consolai-vos os desanimados. Às vezes tem pessoas desanimadas na igreja. É para a gente consolar. Nós se reunimos, é para isso. Para fortalecer uns aos outros. Sabe que seu irmão está fraco? Ajuda. Isso é agradável aos olhos do Senhor. E eles perseveravam na doutrina. E continua. Sustentai-vos quem? Os fracos. E sejais paciente para com todos. Não é para ter panela. Não é para ter uma... eu gosto desse. Eu gosto desse. Não. Não, o texto diz assim: ter paz com todos. Eu sei que nós estamos num estágio de transformação, num estado de mudança. Somos pessoas imperfeitas que estamos caminhando para a perfeição. Eu entendo isso, mas cada dia que passa temos que estar melhorando, porque nós estamos seguindo o nosso Senhor. E aí diz assim: paciente para com todos. Aí diz: vede que ninguém... Deus, a palavra de Deus é tremenda. Vedes que ninguém retribua ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem, um para com os outros, para com todos. Regozijai sempre. E aí diz: orar sem cessar. Orar sem cessar. Receba o presente do Espírito Santo de Deus esta noite. Que o nome do Senhor seja glorificado sobre as nossas vidas. Que a palavra do Senhor venha confortar os nossos corações nesta noite. Que essa palavra venha produzir fruto sobre as nossas vidas. E que nós possamos, como eu descrevi lá em Mateus capítulo 24, versículo 13. Perseverai. Aleluia. Persistir. Até o fim. Que nós seremos salvos. Amém. Deus abençoe.